a Deisimar estava falando aqui com a turma, eu fui arrumando aqui que a gente vai fazer hoje outra aula prática, né? Vamos fazer um experimento aqui. Quando começar, eu vou virar a câmera para vocês observarem também, tá? Só que antes da gente começar esse experimento, nós vamos assistir um vídeo. João Vitor, tem como você guardar o celular? Não, não é o da aluna, não. Agora é o vídeo do experimento, tá? Vocês vão observar como é feito esse experimento. A gente vai fazer um experimento sobre o arco-íris, só que nesse experimento, em uma única atividade, nós vamos praticar 2 conteúdos que a gente viu. O primeiro do arco-íris, que a gente viu lá a junção das cores, né? Vou apagar já, só um instantinho. E vai aparecer também, depois que a gente concluir o experimento, nós estudamos em química a densidade. Foi a única fórmula de química que a gente estudou, porque em química quase não aparece fórmula, é mais em física. Então, nós vimos lá no iníciozinho do ano a fórmula de densidade. A gente vai comprovar com esse experimento também a diferença de densidade. Então, a gente vai fazer, ao mesmo tempo que a gente vai construir um arco-íris em um copo, a gente vai também notar o porquê que a gente conseguiu construir esse arco-íris no copo por causa da densidade dos líquidos que a gente vai usar aqui, tá? Então, pessoal de casa, eu vou desativar o meu microfone, porque eu vou passar um vídeo para vocês assistirem dessa experiência. Se vocês em casa quiserem fazer, é bem fácil, tá? Dá para fazer em casa. E aí, depois eu volto a falar com vocês. Só um instantinho. Alexa, acender as luzes. Tudo bem. Alexa, qual é a minha agenda de hoje? Iberê, hoje você tem que botar para quebrar. Alexa, tocar rock and roll. Você já deve ter ouvido falar que no final do arco-íris existe um pote de ouro. O problema é que quando eu era criança eu saí várias vezes procurando o tal do final do arco-íris e nunca consegui chegar ali. Afinal de contas, o arco-íris é só um efeito óptico e você sempre vai ver o arco-íris daquele jeito, nunca você vai ver o arco-íris de lado, assim, até você chegar no pé dele. Então, já que a gente não pode chegar no pé do arco-íris para achar esse bendito pote de ouro, hoje eu vou mostrar para vocês como tomar um gole de arco-íris. Para fazer esse arco-íris potável, a gente vai precisar de 3 coisas. E dessa vez a gente pesquisou bastante aqui no Manual do Mundo para que essas 3 coisas fossem bem fáceis de encontrar em casa. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer, é só ir até o supermercado. Você vai precisar de um pouco de açúcar,
De mais ou menos 5 sabores de gelatina de cores diferentes, a gente escolheu aqui um framboesa, abacaxi, limão, tutti-frutti e qual que é esse aqui? Amora. E você vai precisar também de um pouco de água. Só isso. Para começar, eu vou enfileirar 6 copos e colocar mais ou menos 200 ml de água em cada um. O próximo passo é dar cor nessa água. No primeiro copo eu vou colocar 2 colheres de gelatina de framboesa, no segundo 1 colher de framboesa e 1 colher de gelatina de abacaxi, no terceiro 2 colheres só de abacaxi, no quarto 2 colheres de limão, no quinto 2 colheres de tutti-frutti e no sexto 2 colheres de amora. Agora vem uma parte muito importante, se você fizer errado o experimento não vai dar certo. Eu vou adoçar esses sucos aqui, eles já estão doces, é óbvio, mas a gente precisa adoçar um pouco mais. Eu vou adoçar de um jeito diferente cada copo. No primeiro copo não vai açúcar, no outro vai 1 colher de açúcar, depois no outro 2, 3, 4 e finalmente 5 colheres de açúcar. Chegou a hora de testar sua paciência, porque o próximo passo tem que ser feito muito devagar. O que eu vou fazer? Pegar um outro copo e colocar nele 1 camada de cada cor de suco. E eu tenho que começar pelo suco que tem mais açúcar, que é esse violeta ou roxo. Bom, coloca aí nos comentários se acha que isso aqui é roxo ou violeta. Pelo arco-íris deveria ser violeta. E eu vou colocar essas camadas usando esse instrumento aqui. Isso aqui é uma pipeta de Pasteur. Se você não tiver uma dessa em casa, provavelmente não tem, porque isso aqui é instrumento de laboratório, você pode usar um conta-gotas comum. A diferença é que o conta-gotas comum é um pouco mais lento. E para que tudo isso fique mais bonito, vamos usar um fundo branco. Para não deixar que os líquidos se misturem muito, eu vou colocando bem devagarzinho, fazendo círculos aqui em volta do copo, para que o suco escorra pela borda e assim dê uma espécie de uma freada no líquido. E no final, o que a gente vai ter é isso aqui. Antes de beber esse suco primoroso, que deve estar com um sabor incrível, com bem pouco açúcar e frutas naturais, vamos entender como é que foi possível empilhar um líquido em cima do outro, sendo que o líquido é o mesmo, basicamente uma mistura de água, gelatina e açúcar. O que aconteceu? Quando eu coloquei a gelatina não aconteceu nada, só mudou a cor, a gente precisa de cores diferentes. Mas quando eu coloquei o açúcar em quantidades diferentes em cada copo, eu criei densidades diferentes. Então, esse líquido aqui é o mais denso de todos, ele fica no fundo, e esse líquido aqui é o menos denso de todos, e eles vão se graduando. Mas o que significa ser mais denso ou menos denso? Bom, se eu enchesse esse copo aqui até a boca com esse líquido, e eu enchesse esse aqui até a boca, esse aqui com muito mais açúcar, colocasse em cima de uma balança, esse aqui ia ter mais massa. Ia dar uma diferença, a gente ia perceber que esse copo aqui tem muito mais massa que esse, então ele é muito mais denso do que esse, porque tem exatamente o mesmo volume de líquido. Eu sempre faço isso, dou essa explicação em teoria sobre densidade, mas vamos fazer um teste para ver se isso funciona de verdade. Essa belezurinha aqui é uma balança de pratos. Como é que ela funciona? A gente pega alguma coisa que a gente quer medir a massa, coloca aqui, e ela vem com um kit para a gente colocar do outro lado, que é um kit com um monte de pedacinhos de ferro e cada um deles tem uma marcação dizendo o quanto ele tem de massa. Esse aqui, por exemplo, tem meio quilo. É claro que esse copo provavelmente é mais leve do que meio quilo. Então eu vou pegar e colocar um de 200 gramas. Opa, o copo é mais pesado. Então eu vou aumentando, vou colocando o peso desse lado aqui até entrar em equilíbrio. Se a gente somar o valor de todas essas pecinhas aqui, vai dar 395. E ao mesmo tempo a balança está em equilíbrio, o que significa que a massa que existe desse lado aqui é idêntica à massa desse lado aqui, o que significa que a massa desse copo é igual a 395 gramas. E por que eu estou falando em massa e não em peso?
Porque o peso é uma medida que não deveria ser medida em gramas, do jeito que a gente faz. Ela deveria ser medida em newtons. Quando a gente mede gramas nesse tipo de balança, a gente está medindo a massa. Tanto que, se eu for na Lua, onde a gravidade é diferente e o peso é diferente, a massa vai ser a mesma. Ou seja, se eu colocar isso aqui na Lua, essa balança vai continuar dizendo que esse copo aqui tem 395 gramas. Mas eu dei essa volta inteira mostrando essa balança e o que interessa é a gente fazer aquele experimento que eu falei no começo, de ver se realmente existe diferença de densidade entre os dois líquidos. Então eu tenho aqui dois copos em tese idênticos, porque em tese eles não devem ser idênticos coisa nenhuma. Esse copo a gente comprou numa promoção e é muito provável que tenha mais vidro em um do que no outro. Tanto que, se eu colocar na balança, ó, esse copo aqui tem mais massa do que esse. Então o que eu vou fazer é colocar uma moedinha desse lado e equilibrar a balança. Próximo passo é colocar açúcar de um jeito diferente nos dois copos. Eu vou colocar uma colher cheia de açúcar nesse copo aqui e 3 colheres cheias de açúcar no outro copo. Para dar um chance, vou pingar desse lado uma gota de corante vermelho, do outro lado uma gota de corante azul. E aí eu vou encher os copos até a boca. Então agora, apesar de eu ter colocado mais açúcar de um lado do que do outro, os dois copos têm exatamente o mesmo volume. Tem o mesmo volume de solução de água com açúcar, de mistura de água com açúcar aqui nos dois copos. O que é volume? Volume é no aparelho de som. Não, volume também é uma medida do quanto alguma coisa ocupa de espaço. Então se a gente for medir isso aqui em mililitros ou em litros, vai dar exatamente a mesma coisa. Então, o quanto isso aqui ocupa de espaço é exatamente igual. Mas será que eles têm a mesma massa? Será que quando a gente colocar na balança vai entrar em equilíbrio? Vamos tentar ver sem fazer uma sujeirada, porque isso aqui está no limite. O que eu falei sobre densidade lá no começo? Se a gente enchesse dois copos, um com a substância roxa e outro com a vermelha, o da roxa era mais denso e quando a gente colocasse na balança, o lado mais denso ia ficar para baixo, o lado menos denso ia ficar para cima, porque o lado mais denso tem mais massa. Foi exatamente isso que aconteceu. A gente tem exatamente o mesmo volume, mas a gente tem massas diferentes, o que significa que esse lado aqui é mais denso do que esse. O que isso tem a ver com o nosso experimento do arco-íris? Tem a ver, primeira coisa, é que os líquidos que têm mais densidade tendem a ficar no fundo. Por isso eu coloquei primeiro no fundo, que tem mais densidade, depois um pouquinho menos, até chegar em cima. A segunda coisa é que líquidos com densidades diferentes demoram muito mais para se misturar. Esse é um dos motivos pelos quais ou pelo qual? Esse é um dos motivos porque as águas do rio Solimões e do rio Negro não se misturam imediatamente. Eles demoram muito para se misturar e é isso que vai acontecer com esse nosso arco-íris. Se você deixar isso aqui descansando, vai demorar mais de 3 dias, porque a gente fez um experimento aqui para testar e já faz 3 dias que está lá e até agora não misturou. Isso quer dizer que é um experimento bem legal para você levar na feira de ciências. E finalmente chegou a hora de provar essa iguaria. Vale ressaltar que eu fiz de gelatina para ficar mais fácil de você fazer em casa. É mais fácil de fazer isso aqui com corante, mesmo em vez de colocar a gelatina, coloca algumas gotas de corante. Aí ele ficaria sem sabor. O que a gente tem aqui, além de ser uma pilha de cores, é também uma pilha de sabores de gelatina. Saúde!
Turma online, está me ouvindo? Sim. No finalzinho do vídeo, a gente teve um probleminha aqui com a conexão, e a conexão caiu, mas a gente conseguiu voltar. Vocês conseguiram ver até a parte que ele bebeu? Sim. Ok. Então, agora eu vou virar a câmera aqui para vocês observarem o experimento que eles vão fazer, tá? Vou deixar você fazer. Aí. Pedro, Ana Luísa, Davi, voltou. Deixa eu só ajeitar agora para cá. Calma aí, eu vou explicar o que vocês vão fazer. O pessoal de casa está conseguindo ver? Sim. Sim. Então, vou virar. Tá, mas eles vão mostrar para vocês o que eles vão fazer, tá? Então, vamos lá. Vem, Davi. Você primeiro, então. Todos os focos, tá? Tenta resolver. Aí, não tem pressão. Aí, tá bom. Não enche muito, não. Todo. Davi está enchendo os copinhos com água normal, tá, gente? Se quiserem beber, igual pizza, aí eles fazem. Vou deitar, não tem problema. Tá novo ainda. Você vai pegar esse copinho, vai colocar 2 colheres nesse copo. Agora você vai pegar uma, vai colocar aqui. Esse é aquele. Tá tudo igual. Coloca mais um pouquinho de camaré. Agora, duas vezes. Aqui mesmo? Aqui. Isso. Mas dá para ver?
Acho que era Agora você, obrigada, Gabriela. Aqui você não vai colocar. Aqui você vai colocar 3, 4, 5. Bota um no 10. O pessoal de casa está conseguindo ver, agora Pedro está adicionando o açúcar. Uma colher de açúcar, 2 copos de amarelo, 3 copos verde, 4 no azul e 5 colheres no roxo. Tá? Igual ele fez lá no vídeo. Isso. Na verdade, eu tinha falado para vocês que a gente estava com esse experimento executando 2 conteúdos, mas na verdade são 3, né? Porque tem misturas também. É a parte das cores, a parte da densidade e a parte da mistura. Depois as pessoas quando terminarem. Não, vamos fazer isso aqui. Aí você vai fazer o que ela faz. A ciência não se meta. Agora mete tudo de novo, Pedro. Tira tudo de novo. Esse segundo aqui poderia estar um pouquinho mais alaranjado. Só que a gente não tem, então a gente vai adaptar o seguinte, tá? Na primeira cor, ela pode jogar assim independente, não tem problema. Na segunda, a criança vai estar cheia, aí você vai jogando assim, ó, pela parede do copo. Tá? Aos pouquinhos. Começa agora do final para o fim. Ou seja, do mais denso, tem 5 mulheres, na curva de 5 até 0. Pode colocar mais um. Ó, pessoal do carro, colocou violeta, tá? Que é a primeira cor. Anil, o azul. São 7 que eu vi feito ali como 6, só por causa da cor da botinha. Você vai mais um pouquinho, tá?
Fica devagar, né? O tema, tá dando certo. Vai, tá dando certo. Não vamos tomar. Porque tá bem pequenininho, mas tá dando certo. Vocês já estão vendo? Vocês estão de longe. Calma. A gente faz um pouquinho. É isso, né? Não é viagem. Isso. Muito próximo. Certo. Aparelho. Tá bom, agora você vai ver. Não vai dar tempo, vai dar. Não vai botar na folha e vai aparecer. Peraí, é fazer com mais, né? Vai fazer bastante. Mas como a gente tem pouco tempo, a gente vai fazer uma quantidade menor. Sim. Deixa eu informar. Porque o azul com o verde ele é muito próximo. Eu falei que fica uma pessoa para.
Ah, bota o amarelo. Também tá. Porque a gente está colocando pouca quantidade. Pouca quantidade. Faz, faz. Sim. Eu vou contando, esse pozinho que sobrou, para ver se dá para a gente fazer novamente com mais calma. O micro não tinha que ser individual esse. Não, esse é terça é. Que maravilha. E aí a gente coloca uma quantidade maior, porque aqui está uma quantidade muito pequena, na verdade, aquele o corpo todo. Quanto é aquele negócio aqui? Pipeta. Não, não tem a questão. Mas está ficando, é porque está uma quantidade muito pequena. É, porque misturou a. Vamos ver, vai ficou muito escuro. Esse amarelo está perfeito. E assim terminamos a nossa experiência. Mas o amarelo. O amarelo está aparecendo. Deixa eu falar para o pessoal de casa aqui. Pessoal de casa, por hoje vocês estão liberados também, tá? Na terça-feira a gente continua. Ah, tá. Você já Tá fez a ok. chamada? Você fez a chamada? Tudo bem. Oi? Você fez a chamada? Não te ouvi, repete de novo para mim. Elas perguntaram se a senhora fez a chamada. Ai, não fiz, também não fiz. Não, porque eu fiz com a água da torneira, claro que não. Tchau, professora. Tchau. Beijo. Tchau, professora. Não pode, porque eu fiz com a água da torneira, né?